Secretário, nós o convidamos porque o Departamento de Esgotos Pluviais, que foi alvo de uma investigação aqui do GDI e também da Polícia Civil, esteve nos últimos anos envolvido, né, ou pelo menos relacionado a uma série de irregularidades. E nós queremos saber o que aconteceu nesses 2 anos, desde que as fraudes começaram a ser reveladas até agora, e essa é uma outra gestão, é a sua gestão, para evitar que esse tipo de irregularidade seja cometido na Prefeitura de Porto Alegre. Vamos lembrar os nossos ouvintes, ontem nós tratamos detalhadamente desse assunto aqui, uma empresa que foi contratada pela Prefeitura para limpar os bueiros de Porto Alegre, dizia que fazia o serviço, fazia uma prestação de contas do serviço, e na verdade não fazia, não realizava aquele serviço, mas cobrava da Prefeitura, e isso era parte de um esquema. Isso não existe mais dentro da Prefeitura de Porto Alegre. Perfeito, Escola. Primeiro aqui fazer um esclarecimento. Desde a reforma administrativa em 2017, proposta pela nova gestão, houve, na verdade, a extinção do antigo DEP, Departamento de Esgotos Pluviais, e a divisão das suas atividades. Tá. Nós tivemos ali toda aquela área vinculada a obras, a construção de novas redes, projetos, obras de macrodrenagem na cidade, que migraram para a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, do colega Luciano Marco Antônio, e nós temos toda aquela parte de serviços, de conservação, de manutenção das redes já existentes, das reformas, da manutenção e operação das casas de bombas, de dragagens de arroio e também da limpeza das bocas de lobo, desobstrução de redes. Toda esta parte, então, portanto, de serviços, veio para a Secretaria de Serviços Urbanos, dentro daquela ideia e daquela meta de justamente unificar os serviços da cidade, tendo uma logística aprimorada, tendo uma entrega completa à população. E boa parte desses contratos e desses que estão sob a investigação da Polícia Civil, dentro dessa denúncia realizada, agora concluído o inquérito pela Polícia Civil e que iniciou com aquela reportagem da Adriane Irion, estão hoje vinculados à nossa secretaria. E faço aqui uma menção, já tive a oportunidade, inclusive, de dizer pessoalmente à jornalista Adriane Irion, e faço isso de público aqui, parabenizando ela pelo trabalho feito, que conseguiu provocar o poder público a buscar soluções na prestação desses serviços de ponta, que são tão importantes na cidade, que é o serviço de drenagem. E aqui a gente está falando da vida real das pessoas, né? Eu mesmo sou filho do 4º distrito lá, me lembro quando eu era criança, ia para o colégio, muitas vezes saía com água na canela, né? Nós estamos tratando aqui da vida das pessoas. Quem é que faz esse serviço hoje? É outra empresa? Outras empresas, né? Nós temos hoje uma série de serviços. Vamos lembrar, em 2016 era uma empresa que fora contratada pela Prefeitura. Aí se viu que ela cometia todas essas irregularidades. Agora os empresários inclusive estão indiciados pela Polícia Civil. Agora é um outro contrato completamente diferente. Outro contrato. Qual é que foi a primeira ordem do prefeito Marquesan? Controle, transparência e fiscalização. Quando nós assumimos o que era essa parte de serviços do antigo DEP, todos os contratos, para que vocês tenham noção, estavam vencidos. Contratos com indícios de irregularidades, apontamentos do Tribunal de Contas, uma investigação em curso e contratos que não estavam mais em operação para a cidade. E como é que Desculpe, claro. Eu achei que o senhor tinha terminado. Não, nosso principal foco qual foi? Refazer esses contratos. Buscar dentro do que é possível da Lei de Licitações e Contratos, modernizar essa relação entre o poder público e os prestadores de serviços, incluir dentro do contrato cláusulas como, por exemplo, ponto biométrico nos operários da terceirizada, para saber quem se apresentou ao trabalho, qual o horário que se apresentou ao trabalho, quanto tempo ficou na rua executando serviços, GPS nas equipes, nos líderes de equipe, para que a gente possa acompanhar em tempo real onde essas equipes estão, quais os locais que elas desempenharam o trabalho, também fotos do antes e do depois, e a Procempa desenvolveu um sistema desde a intervenção que aconteceu em 2016 e nós implementamos na atual gestão, um aplicativo que lá na ponta o operário tem no celular a capacidade ali de colocar fotos do antes e do depois do serviço, tudo georreferenciado para comprovar que de fato ele estava lá naquele local, e também a mudança da lógica da remuneração dessas empresas. Não interessa ao contribuinte pagar por equipe ou por homem-hora.
Naqueles serviços onde isso é essencial, pelo menos tem que ter ali uma cláusula de desempenho, de produtividade, fazendo com que a empresa também faça o serviço bem feito. Então não é só mais pelo número de bueiros que são desentupidos? Não é mais. Nós temos ali uma junção entre o homem-hora, entre o número de equipes à disposição da cidade, das equipes da Secretaria de Serviços Urbanos e também a produtividade para o protocolo atendido. Então é uma mescla ali para poder fazer a medição desses serviços, tem uma mescla entre as equipes disponíveis e a produtividade atingida, com um controle muito mais aprimorado a partir do momento que nós temos, então, portanto, relatórios com fotos do antes e depois, repito aqui, georreferenciamento, GPS nas equipes e o ponto biométrico desses operários. Tem uma parte desse trabalho que ela é subterrânea, né? O hidrojateamento, por exemplo. Isso. Então, como é que vocês têm a garantia de que, de fato, foi feito esse hidrojateamento? O hidrojateamento, para que fique claro aqui também, antes havia 2 contratos distintos. Um de manutenção corretiva, que é esse de limpeza de bocas de lobo, pequenos reparos numa tampa de boca de lobo, por exemplo, que é quebrada, que precisa ser reposta, e havia um outro contrato de hidrojateamento. Nós juntamos os 2 contratos, porque os 2 serviços se comunicam muito, né? Muitas vezes tu tens ali uma boca de lobo que está entupida, que precisa de limpeza, mas a rede também precisa ser hidrojateada. De nada adiantaria fazer a limpeza da boca de lobo e não colocar ali o hidrojato, que para o ouvinte possa entender, é um grande caminhão com uma mangueira que faz ali empurra, na verdade, aquela obstrução, pode ser lixo, pode ser areia que está dentro da rede, obstruindo a passagem da água, do curso da água, ocasionando naturalmente alagamentos. Então nós incluímos esse serviço dentro deste contrato e ele também é pago por produtividade, existe uma metragem ali que é considerada para medição, também há fotos do antes e do depois e também há o GPS nessa equipe para que a gente possa acompanhar onde ele está desempenhando o serviço. Secretário, nós convidamos o senhor para falar das medidas adotadas, né, para evitar que essas fraudes se repita, porque se sabe que ela existia tanto na medição quanto simplesmente não se fazia o trabalho, né? E houve confissões nesse sentido. Mas eu quero aproveitar sua presença aqui, porque a gente sabe que muitos dos problemas de entupimento de bueiro são decorrentes da falta de cuidado da população. Aproveita essa oportunidade, o senhor aqui, para fazer um apelo à população para que não jogue copinho de plástico na rua, que tudo isso vai para dentro dos bueiros. Olha, a responsabilidade cidadã, ela constrói a cidade. Todos nós temos o dever e a responsabilidade, obviamente, de cuidar da cidade, seja no dia a dia, no trato com uma praça, com uma via, e obviamente nessa questão do lixo contribui e muito na situação de alagamentos. Os nossos arroios, e aqui o Grupo RBS aqui, a Gaúcha, fica em frente ao dilúvio, vocês devem ver atrocidades, passando de tudo, passa né? de tudo. E desde coisas que são jogadas diretamente no dilúvio, como nos arroios que chegam ao dilúvio também, muitos deles passando aí por áreas irregulares, de extrema vulnerabilidade social. Então é fundamental que a população tenha, sim, esse despertar para a cidadania, evite, ou melhor, evite não, né? Não coloque o lixo na rua, e o poder público também tem a responsabilidade e busca fazer isso através da conscientização ambiental do próprio Departamento Municipal de Limpeza Urbana, que é vinculado hoje à nossa secretaria também, muito especialmente junto a essas comunidades mais carentes, desde programas como Bota Fora, que faz aquele recolhimento de resíduos que não são normalmente coletados na coleta habitual, seja ela seletiva ou orgânica, e também junto a lideranças comunitárias, delegados do orçamento participativo, agentes de saúde, para que se possa ter essa diminuição dos resíduos jogados irregularmente nas ruas. Secretário, ainda sobre a fraude, nós falamos sobre o papel da empresa, né, que participava desse esquema revelado a partir da reportagem, confirmado pela Polícia Civil, e me chamou a atenção, ontem eu li inclusive aqui uma declaração de um dos servidores do DEP, à época, dizendo que ele era parte do esquema e só fazia aquilo, ou seja, ele atestava as irregularidades estavam sendo cometidas, sabia que aquilo acontecia porque ele queria manter a FG dele, a função gratificada, porque ele tinha um cargo de diretor dentro do DEP. O que o senhor fez para acabar com esse tipo de indicação política, de loteamento político dentro de setores estratégicos dentro da secretaria? Essa foi uma determinação do prefeito Marquesan desde o início, em janeiro de 2017, da gestão, de nós buscarmos quadros qualificados e técnicos, inclusive, para ocupar diversos postos de confiança e postos de comando dentro das divisões e departamentos em todas as áreas de governo. Essa foi uma preocupação, segue sendo
sendo uma preocupação do prefeito Marquesan. Dentro da Secretaria de Serviços Urbanos, para que vocês tenham uma noção, além dos quadros técnicos da própria secretaria, pessoas que são concursadas e que a gente obviamente colocou aquelas que não estavam respondendo a nenhuma sindicância, a nenhuma dessas investigações em cargos de chefia, também nós buscamos, junto ao Banco de Talentos, que foi aquela estrutura que o prefeito criou para identificar na iniciativa privada pessoas que tenham competência técnica e estejam no momento de vida que queiram vir trabalhar no setor público, nós identificamos engenheiros civis, sem qualquer vínculo político, sem qualquer vínculo partidário, que estão hoje em postos de chefia, de comando, do que era o antigo DEP nesta área de serviços, inclusive atuando na fiscalização desses contratos. Eram 3 funcionários, 3 servidores, se não me engano, do DEP que participaram da fraude. Onde é que eles estão agora? Servidores de carreira. Não estão na Secretaria de Serviços Urbanos, não estão. Eu tenho ciência de que houve aposentadoria, né, de algum deles. Também estão, acredito, na área da antiga divisão de obras, né, que está na Secretaria de Infraestrutura, mas eu não tenho conhecimento se eles estão na ativa ou não. Certamente não estão em nenhum cargo de chefia. E respondendo agora a esse inquérito aqui, e veja bem, né, essa declaração dessa pessoa, né, que não queria perder o FG, agora, se ficar provado que participou de tudo isso, perderá tudo, né? Não apenas a FG, poderá perder tudo, inclusive a sua aposentadoria. Secretário, o senhor não tem ideia do quanto eu estou recebendo aqui de mensagens de ouvintes apontando problemas em Bocas de Lobo, apontando problemas de esgoto a céu aberto em Porto Alegre. Aí tem, só para lhe dar um exemplo, tem um caso que a pessoa que manda a foto é absolutamente chocante, esgoto nojento, preto aqui, e ela diz que essa situação está há 2 meses. A Boca de Lobo, diz ela, não é na minha frente, não é na frente da casa dela, da nossa ouvinte, mas ela tem aqui o número do protocolo, diz que o cheiro é insuportável, é a rua Jackson Figueiredo 298. Mas não é o único caso. Então a pergunta dos ouvintes para tentar contemplar todos é: o que a pessoa faz quando ela tem um problema na frente, na rua dela, ela liga para a prefeitura, ela faz o protocolo e ninguém atende? Rosane, é importante reforçar aqui o que eu disse no início. Quando nós assumimos o antigo DEP nessa área de serviços, os contratos não estavam mais vigentes, não havia possibilidade nem de renová-los e não queríamos também renová-los, até mesmo porque estavam sob investigação e com indícios de irregularidades. Então houve uma interrupção na prestação desses serviços ao longo dos últimos 2 anos, inclusive porque a nossa fiscalização tem atuado de forma muito firme, né? Houve empresas que simplesmente paralisaram o serviço e disse: olha, desta forma, com essas multas que vocês estão aplicando, e nós estamos aplicando multas nos prestadores de serviço quando o serviço não é bem feito, quando há alguma inconformidade em documentação ou até mesmo glosas, né, que se retém o valor da remuneração a essas empresas, justamente para que a gente tenha aquela tranquilidade de saber que nós estamos pagando por um serviço que efetivamente está sendo feito. Isso causou sim algumas interrupções ao longo dos últimos 2 anos na prestação dos serviços e agravou uma situação que já havia em Porto Alegre de um déficit histórico de drenagem. O que nós estamos fazendo e buscando para acabar ou melhorar muito essa situação? Em dezembro, nós conseguimos aprovar na Câmara de Vereadores, Escola, um projeto de lei que vai fazer a incorporação de toda essa parte de serviços do antigo DEP ao DEMAI. O DEMAI, como é sabido, tem uma expertise, tem uma qualidade na prestação dos serviços. Se vocês forem comparar o tempo que se demora, em média, para o DEMAI realizar um serviço de desobstrução de uma rede cloacal, por exemplo, é muito rápido. Em cerca de 24, 48 horas esse serviço é concluído. E no caso do antigo DEP, nós temos casos como este que a ouvinte está relatando, de 2 meses, 3 meses de espera, justamente devido à grande demanda e o passivo enorme. Tem até de 2 anos, tem gente aqui com protocolo de 2 anos que não foi atendido. Eu não duvido, Rosane, eu não duvido, infelizmente, por isso mesmo que nós estamos fazendo agora, além do aprimoramento dos contratos, além de uma logística melhor e de uma fiscalização maior sobre os serviços que estão sendo prestados, nós queremos não resolver simplesmente um ponto ou uma demanda específica, nós queremos que a cidade seja contemplada como um todo e o serviço seja aprimorado. Por isso que nós acreditamos que a incorporação ao DEMAI, acabando também com aquela velha discussão, às vezes vinha o problema, né? Sim, Essa demanda, abriu o buraco? essa demanda é do DEP ou do DEMAI?
Ora, a demanda é da cidade e ela precisa ser resolvida. As divisões internas, assim como é numa empresa, assim como é até mesmo dentro da família, as divisões internas, quando elas começam a aparecer, é sinal de que elas não estão funcionando. As divisões internas, elas devem servir para facilitar os fluxos internos de trabalho. Quando começa a servir de subterfúgio aí, de desculpa, para jogo de empurra, elas não estão cumprindo aquele papel que o contribuinte, que é quem paga a conta, espera que seja realizado. Então, o que nós queremos é justamente essa incorporação, fazendo com que as equipes que atuam, por exemplo, no esgoto local, também possam atuar no esgoto pluvial, resolvendo aquele problema que está lá na ponta, porque o contribuinte, ele não tem a obrigação e nem o dever de saber se o esgoto que está ocorrendo para dentro da casa dele é cloacal ou é pluvial, se é esgoto misto, num bairro, eventualmente, que não tenha o esgoto cloacal. A última pergunta... ainda há o caso, aqui citado pelos ouvintes, desses caminhões limpa-fossas que diz que chegam e descarregam o lixo que eles recolheram na frente da casa das pessoas ali. Mas a pergunta que muitos ouvintes fazem é por que não se bota uma tela nas bocas de lobo para que o lixo não entre? Nós estamos agora buscando um projeto piloto nesse sentido. Nós não temos em Porto Alegre bocas de lobo padronizadas. Cada boca de lobo tem um tamanho, nós temos aí cerca de 30 tipos de bocas de lobo, postos de visita na cidade, diferentes. E muitos deles foram construídos em determinada época, são mais profundos, são mais rasos. Então, ter uma padronização geral para a cidade de telas, né, que é aquela tela interna, na verdade, né, é algo que encareceria muito, justamente a partir do momento que nós teríamos que ter muitos tamanhos e tipos de tela. Mas nós queremos sim implementar um projeto piloto junto com a Secretaria de Infraestrutura para que a gente consiga ter uma região da cidade que inicie esse projeto de ter aqueles chamados bueiros inteligentes. Isso é diferente do que colocar a tela na entrada da boca de lobo. Porque quando se coloca a tela na entrada da boca de lobo, na verdade se agrava a situação do alagamento. A boca de lobo, ela foi feita justamente para que caia ali dentro o resíduo e não entre na rede pluvial. Por isso que ele é mais fundo e por isso que precisa da limpeza. Retirar a terra ali constantemente, ter uma limpeza regular. Ela foi feita então, portanto, para guardar aquele lixo temporariamente e evitar que ele caia dentro da rede pluvial. E quando é colocada a tela na via, acaba agravando a situação dos alagamentos. Secretário, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista, pela presença aqui no estúdio, pelas explicações nessa manhã. Secretário Ramiro Rosário, da Prefeitura de Porto Alegre. Eu que agradeço, Escola, é uma oportunidade de nós dizermos à população o que está sendo feito justamente para combater esse tipo de irregularidade. Repito, aprimorando contratos, tivemos outros avanços importantes, como na operação de casas de bombas, que nós conseguimos elevar o índice de drenagem desses equipamentos de 40% para 78% já, queremos chegar aí próximo a 100%, e isso se deve justamente a contratos melhor elaborados e com maior fiscalização e controle, que é a grande ordem aí do prefeito Marquesan, fazendo com que a gente evite e combata esse tipo de irregularidades. Agradeço muito a oportunidade.